Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aí para os nossos trabalhos dos estudos do Espiritismo. Na parte anterior, onde estávamos estudando a respeito da alimentação da carne vermelha nos dias de trabalho mediúnico, né? Citamos aí algumas informações lá dos livros dos Espíritos, alguns detalhes que o Renato colocou para a gente, e hoje vamos dar continuidade a esse trabalho na segunda parte, sobre o tema comer carne vermelha em dias de trabalho mediúnico é permitido? Então, vamos lá. Começa aqui o Renato falando o seguinte: amai, pois a vossa alma, mas cuidai também do seu corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não os castigueis pelas faltas que vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo que é mal dirigido, pelos acidentes que ele causa. Sereis por acaso mais perfeito, se martirizando o corpo vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, aonde todos poderão verificar. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que se formar moralmente de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem pelo menos se modificarem. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 10, aonde vocês também poderão verificar. E diz aqui Renato, citando André Luiz: mas não foi só o codificador que deixou bem claro a visão espírita sobre esse tema. Vemos que outros orientadores, encarnados e desencarnados, também mantêm um posicionamento coerente. Vejamos o que nos diz André Luiz. A alimentação, durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual, será leve. Nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias. Estômago cheio, cérebro inábil. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige a segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. Aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensando de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool, acrescendo observar
que os amigos ainda necessitados do uso de fume da carne, do café e de outros temperos excitantes estão convidados a lhes reduzirem o uso. Durante o dia determinado para a reunião, quando não lhe seja possível a abstenção total, compreende-se que a posição ideal será sempre a do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem qualquer problemas alusivos à digestão. André Luiz, no livro Desobsessão, capítulo 2. Vou dar uma pausazinha aqui e nesse pedaço aqui, nesse texto, vamos fazer algumas colocações, né? Começa aqui então ele, voltando aqui, ele diz: alimentação durante horas que precedem um serviço de intercâmbio espiritual deve ser leve. Ou seja, quem vai trabalhar lá no centro espírita, eu vou dar como exemplo aqui, a segunda-feira, as horas que antecedem, que ele diz aqui, são as horas que está entre as suas alimentações, tanto a matinal, que é o café da manhã, o almoço e a hora que você vai chegar lá no centro. Ela deve ser leve. Porque não adianta se empapurrar também na hora do café ou na hora do almoço, de uma suposição, um exemplo, de manhã comer uma pilha de frutas, uma quantidade enorme, exorbitante, exagerada. Não adianta na hora do almoço comer uma pilha de legumes, comer peixe, que é mais leve do que a carne, em quantidade excessiva. Isso também não vai ajudar em nada, porque você vai estar com o estômago cheio, não fazendo a digestão correta. E para muitos que não sabem, a carne vermelha, ela leva em torno de 4, 5 horas para se digerir. Mas comer um pedacinho de carne, se por um acaso esqueceu e se alimentou de um pedaço de carne, isso não vai fazer mal nenhum, não. Porque entre a hora do seu almoço, que dentro da nossa região, hoje está em torno mais ou menos de, começando às 11 horas, vai até 1h da tarde, e a sua reunião vai ser às 8 da noite, dê um tempo suficiente para que teu estômago não esteja tão cheio, né? E que a carne já tenha se desfeito bastante lá na sua digestão. Vamos fazer um apanhado disso que foi dito aqui agora, né? Vamos fazer uma análisezinha aqui. Ele diz lá: a alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual deverá ser leve. O que ele quis dizer mais ou menos com isso aqui? Que desde o momento em que você faça a sua primeira alimentação, que é o café da manhã, e depois, lá por volta, como é regional isso, né? Principalmente aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos, a partir de 11 horas até 1h da tarde, é um horário onde se para fazer a sua alimentação e depois retornar ao seu trabalho ou outra atividade qualquer. O encontro, que ele diz aqui do intercâmbio espiritual, o nosso trabalho lá na Casa Espírita, deve começar lá por volta de 20 horas, 8 horas, né? Então foi tempo suficiente para que aquela alimentação leve já tenha feito a sua digestão. E quando ele diz leve, tanto é no café da manhã, não comer aquela pilha de frutas e torradinhas light, não sei o que lá, isso não vai adiantar nada, porque comeu em excesso. Lá na hora do almoço,
comer uma pilha, vou comer uma pilha de legume porque hoje eu não posso comer carne, porque eu vou para o centro. É besteira, porque vai se empapurrar, não vai fazer digestão também tão rápido assim não. Mas se por um acaso o irmão, naquele dia, porventura, se esqueceu e comeu lá um bife, um pequeno bife, quando der 8 horas da noite, que ele estiver lá na casa espírita, essa digestão já está para mais da sua metade feita. Isso não vai impedir que ele trabalhe. E ele também não cita aqui que é proibido comer carne. Ele fala em alimentação leve. Mas, se pudermos evitar comer a carne, tudo bem. Se comeu e deu esse prazo, mais ou menos, não é um empecilho. Porque quando estivermos lá na casa espírita trabalhando, o que vai adiantar para a gente é o nosso lado moral. Nós vamos estar trabalhando com as nossas mentes e não com o nosso estômago. Nós vamos estar, ele diz aqui, acrescenta observar que os amigos ainda necessitados do fumo, da carne, do álcool, devem controlar. É claro que deve controlar. Isso é saudável além do mais. Mas não é proibido. Isso não quer dizer que porque você comeu e esqueceu, que você não tem que exercer seu trabalho lá. Porque você pode ter comido tudo bem, tudo muito bonitinho, no seu café da manhã, lá no seu almoço, não ter comido carne, tudo bacaninha. E o seu dia como foi? Xingou seu chefe, brigou no trânsito, espraguejou porque o ônibus estava atrasado e você tinha que chegar cedo lá no centro. Brigou com o seu funcionário ou com o seu marido durante o café da manhã, se aborreceu, não trouxe um dia harmonioso para você. Aí isso aí pode então, né? Chegar lá com a cabecinha a 1000 por hora, ainda pensando nos acontecimentos ruins que aconteceram. Para os excessos do tipo de alimentos que, por suas características, poderão provocar implicações digestivas, perturbando o trabalhador e, consequentemente, os laboradores do quais participa. Desse modo,
torna-se viável uma alimentação normal, evitando-se os excessivos condimentos e gorduras que independem das atividades mediúnicas, que prejudicam bastante o funcionamento orgânico. Ele se preocupa muito aqui com a nossa saúde também. Pergunta: a alimentação vegetariana será mais aconselhável para os médios em geral? Responde Raul: a questão da dieta alimentar é fundamental e de foro íntimo, ou acatará uma necessidade de saúde devidamente prescrita, isso será um bom uso. Afora isto, para o médio verdadeiro, não há a chamada alimentação ideal. Embora recomende o bom senso que se utilize uma alimentação que não sobrecarregue o seu organismo, principalmente nos dias de reunião mediúnica, a fim de que não seja perturbado por qualquer processo que conturbe que trabalham na sessão mediúnica só sabem fazer isso. Não sabem estudar. Sabem ser passivos. Mas não conhecem o resto do conteúdo. Por isso que eu digo sempre, no final dos meus trabalhos, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Mediunidade sem conhecimento é uma mediunidade ruim também. Fica aí a dica para vocês e a minha espetadela do dia. Nós vamos dar uma paradinha aqui e no próximo encontro estaremos dando prosseguimento aqui à fala do nosso querido irmão Raul e pedimos a vocês, vão lá na nossa página lá do YouTube, façam lá, dão lá o seu likezinho, dão lá as suas informações através do e-mail, dizendo, fazendo as suas críticas, mostrando a sua posição, dando as suas sugestões, ok? Compartilhe
com os seus amigos e façam também lá no canal do YouTube a sua inscrição para que você receba mensalmente os nossos vídeos, ok? Meus irmãos, vou ficando por aqui. Deus no seu coração, muita paz a todos vocês. Meu nome é Jorge Dutra e não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.